Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer a minha opinião sobre o livro It, a Coisa, de Stephen King. Essa minha edição do It é da Suma das Letras, eu não tenho certeza se alguma outra editora já publicou aqui no Brasil, mas essa é da Suma das Letras e tipo, ela ficou com 1102 páginas, meu cabelo, precisamente, e eu li essas 1102 páginas em 28 dias. Façam as contas aí que vocês vão ver que eu li em média 400 páginas por dia. 40 páginas por dia. E esse foi o meu primeiro livro não literário do Stephen King. Porque o meu primeiro livro dele foi sobre a escrita, a arte em memórias, que não tá aqui comigo agora porque tá emprestado. E esse aqui foi meu primeiro livro literário dele. Eu acho que a maioria das pessoas prefere começar por um livro assim menor, né? Já que eu não sei se esse não é o maior livro da biografia dele, ou bibliografia. Eu não sei se esse é o maior livro da bibliografia dele, né? Mas eu comecei por A Coisa e agora vocês vão ver o que eu achei. A história de It é a seguinte, nós temos 7 protagonistas. O Ben, Obrigada, carro. O Ben, o Bill, a Beverly, o Rich, o Stan, o Mike e o Eddie. Yes, consegui. E todos eles moram quando crianças na cidade de Danville. E eles, durante as férias de verão, quando eles têm 11, 12 anos, eles precisam enfrentar um ser maligno que é responsável por assassinatos de crianças e pessoas na cidade. Mas mais crianças. Depois que eles conseguem, digamos assim, derrotar essa coisa, eles prometem que vão voltar à cidade caso a coisa volte também. Porque eles não têm certeza se eles realmente derrotaram a coisa. Então, 27 anos depois, um deles liga para os outros 6, avisando que a coisa voltou. Então, eles precisam retornar à cidade para acabar de vez com esse ser maligno. Apesar do livro ser gigante, eu vou evitar spoilers, tá bom? Então, eu vou falar algumas coisas que eu anotei para falar. Só que depois que eu terminar de falar, vai ter uma partezinha com spoilers, mas não se preocupem que eu vou avisar para qual tempo que vocês devem passar, caso vocês não queiram pegar esse spoiler, tá? A primeira coisa que me chamou a atenção em It, depois que eu comecei a ler, é que a história, ela tem muitos elementos sobrenaturais, como a própria coisa. Mas os acontecimentos sobrenaturais e os elementos sobrenaturais inseridos na história, eles são usados para falar sobre problemas normais, que tipo afetam as pessoas normais, como o amor, a relação de pais e filhos, preconceito, crescimento, amadurecimento, que é a infância, e até um pouquinho de psicologia eu consegui encontrar nessa grande história. Como se toda a história fosse uma metáfora gigante para falar de problemas que nós, pessoas normais, enfrentam, sabe? Tipo, é muito bom. Por exemplo, logo no início do livro, nós conhecemos o Bill, que na verdade o nome dele é William, mas eu não sei porque chamam ele de Bill, mas chamam. E o Bill, ele é gago. Ele tem um irmão mais novo, que é o George. E ele se sente muito bem conversando com o George. Tanto é que ele sente que a gagueira dele diminui. Que o irmão dele, o irmão mais novo, faz bem pra ele e essas coisas. Só que o que acontece? O Bill, ele estava doente no início do livro. E por isso ele fala pro George sair de casa pra brincar com um barco. Agora eu não lembro muito bem o contexto da história, mas o George sai de casa pra brincar com um barco. Acontece que, nesse dia que o George sai de casa pra brincar, ele acaba sendo assassinado pela coisa. Isso não é um spoiler grande, tá, gente? Isso acontece logo nas primeiras páginas do livro. O Bill, depois que ele descobre que o irmão dele foi assassinado, ele começa a internalizar uma culpa muito grande, porque afinal foi ele que disse pra ele brincar. Porque na verdade o George não queria sair de casa sem o Bill, mas ele disse, não se preocupe, pode ir lá, que da próxima vez eu vou. Na família dele, ele se sente completamente abandonado pelos pais psicologicamente. Se abre um grande vazio na família do Bill por conta do assassinato do George. Tem que falar que a gagueira dele piora bastante depois que o irmão dele morre. Depois de um tempo que isso acontece, ele acaba por conhecer o Clube dos Otários, que é como os 7 se chamam, né, que é Clube dos Otários. Eu achei isso muito bom. Me lembrou um pouquinho The Breakfast Club também, porque eles são todos, assim, desengonçados de algum jeito. Ele melhora um pouco depois disso, só que vocês percebem o que aconteceu? A coisa matou o irmão mais novo dele, ele sofreu por causa disso. E ele conheceu pessoas que também estão sofrendo por causa de coisas que
a coisa está fazendo com todos. E a partir disso eles começam a desenvolver uma amizade que ajuda eles e ajuda a, sabe, a eles crescerem como pessoas, assim. É uma coisa muito sutil, mas você percebe que isso acontece. Falando em Bill, em George e no Clube dos Otários, uma coisa que eu preciso ressaltar nesse livro: os personagens. Esse livro é uma aula para quem quer aprender a escrever personagem. Porque o Stephen King, ele não tem medo de colocar defeitos nos seus personagens. Ele coloca muitos defeitos. Ele cria personagens muito humanos. Muito bons, assim, no sentido de qualidade de personagens. São pessoas que, assim, quando crianças eram desse jeito e depois quando cresceram se tornaram desse jeito. Então é muito, muito, muito bom os personagens desse livro. Você cria uma conexão com eles, sabe? Você quer que eles fiquem bem, você não quer que a coisa pegue eles, sabe? Assim como ele cria personagens que você pensa, esse aí a coisa tem que arrancar a cabeça, porque ele é um chato, sabe? Coisas assim. Sem falar que cada protagonista dos 7, eles são muito bem pensados e cada um tem os seus próprios problemas. Por exemplo, o Bill é gago. A Beverly é uma menina na década de 50, final da década de 50, início da década de 60, e nós sabemos muito bem como as mulheres eram vistas e tratadas nessa época. Nós temos o Mike, que ele é um menino negro numa cidade em que todas as outras pessoas são brancas, ele é o único negro da cidade, então, tipo, ele chama atenção, ele sofre muito preconceito. Nós temos o Ben, que ele é obeso, então ele tem que lidar com muita chacota e muito bullying na escola. Então, assim, são personagens com problemas completamente diferentes. Porém, cada um tem seu jeito de pensar sobre esses problemas e de lidar com. Então, assim, você vê que os personagens, eles são bons quando você, né, percebe que um personagem não saberia lidar com o problema que o outro tá passando. Ele só consegue dar apoio psicológico sem saber que tá dando apoio. É um círculo que esses 7 formam que é benigno pra todos, porque todos se ajudam de alguma maneira. Eu acho que é importante eu falar também que, como o livro ele se passa em 2 tempos, no presente e no passado, os protagonistas, quando eles são crianças, eles são de um jeito. E daí quando eles crescem, eles amadurecem e mudam. Assim como todas as pessoas mudam quando elas crescem. Inclusive em várias partes do livro, Stephen King, ele ressalta essa questão, que quando eles eram crianças, eles eram inocentes e pensavam tal coisa assim. Mas agora que eles cresceram, eles não pensam mais tanto desse jeito, porque, obviamente, agora eles são adultos. E nesses 2 momentos em que eles aparecem adultos e crianças, eles continuam bem desenvolvidos. Só que, quando eles são crianças, isso é mais explorado, até porque é onde a maior parte do livro acontece. É tipo, se o livro fosse dividido em 5 partes, o que na verdade ele é dividido em 5 partes, 3/5 do livro eles são crianças. Agora uma coisa assim que eu achei muito interessante e que eu levei um tempinho pra eu perceber. O narrador da história. 99,9% do livro nós temos um narrador em terceira pessoa. Tá, ok, ele narra muito bem, inclusive. Porém, nos outros 0,01%, ele narra em primeira pessoa. Na verdade, eu não posso nem dizer que ele narra, porque é mais como uma frase ele usa primeira pessoa, sabe? Ela virou pra mim e me contou, sabe? Ele faz umas coisas assim. São frases pontuais ao longo do livro. Inclusive, se você quiser ver isso, é só você abrir o livro na página 5 e depois na página 25, que você vai ver que na página 5 ele é todo narrado em terceira pessoa, mas na página 25 dessa minha edição da Suma das Letras, você vai encontrar uma linha em que ele usa a primeira pessoa. E, mais pro final do livro, lá pela página, tipo, 900 e poucas, eu acho, você descobre quem é esse narrador. Eu não vou falar quem é, porque, obviamente, né, spoiler. Mas tem um motivo pra ele ser o narrador, porque ele é um dos 7. Tem um motivo muito específico pra ele ser esse narrador, que eu não vou falar. Você vai ter que descobrir sozinho. Mas... E você só descobre isso, tipo, bem no final do livro, assim. Obrigado, Moto. Agradeço pela sua contribuição com a sonoplastia do canal. Bom, como eu disse antes, enquanto eu tava falando dos personagens, a narrativa, ela se passa no passado e no presente. Mas em nenhum momento isso fica cansativo. Também funciona como uma forma de aproximar os 2 clímax, porque eu não sei se vocês sabem. Na verdade, vocês sabem sim, porque eu falei antes. Mas nós temos, então, a primeira vez que eles enfrentam uma coisa quando eles são crianças e a segunda vez quando eles são adultos. Só que, tipo, você
À medida que você vai lendo e conhecendo a coisa, você fica pensando como é que eles vão derrotar isso. Então você sabe que da primeira vez eles derrotaram a coisa, mas você não sabe como. E da segunda vez você não sabe se eles derrotaram a coisa. Apesar de você querer acreditar que eles vão derrotar, vocês sabem que nos livros de Stephen King não tem a ver só porque o cara é bonzinho que ele vai ganhar, né? Tipo, acredite em mim, pode ter 2 clímax, da primeira vez você pode saber que eles vão ganhar da coisa, mas nas 2 vezes você vai ficar tenso porque são crianças lidando com um ser sobrenatural que come gente. Justamente, essa alternância entre o passado e o presente, ela não é meramente estética ou narrativa, não é um artifício estético ou narrativo usado pelo Stephen King. Ela foi inserida lá como uma justificativa muito forte, que é, os personagens ao saírem de Denry, eles esqueceram o que aconteceu. À medida que eles vão se aproximando da cidade, eles vão se lembrando do que vai acontecendo. E bom, acho que assim, pra dar uma finalizada nos meus comentários sobre It, eu quero falar que, além do jeito que a história é contada, como o tempo muda, o lugar também ele é muito importante e ele recebe uma atenção especial do autor. Porque a caracterização e o tratamento que a cidade de Denry recebe, ele é muito parecido com o tratamento que um personagem humano receberia. Ele caracteriza bastante a cidade, ele fala da atmosfera, ele fala assim muito, muito da cidade. E essa atmosfera da cidade de Denry, ela é muito importante para que nós entendamos os personagens, compreender como eles se sentem na cidade, porque o clima de Denry, não o clima tipo tempo, mas a essência de Denry, ela é, tipo, muito estranha, muito perigosa, muito tensa, assim. Você vê que as crianças não se sentem tão seguras ali dentro, apesar delas só conhecerem a cidade. Então, é bem o clima criado por um filme de suspense, sabe? Em alguns momentos até parecia que só a cidade de Denry existia ali. Então, é muito interessante observar isso enquanto a gente tá lendo esse livro maravilhoso que, meu, nossa senhora. Bom, agora é a parte com spoiler, tá? Então se você não leu o livro ou não quer receber o spoiler, pule pra esse tempo que está aqui aparecendo na minha mesa, por favor, e vou lá. Então, assim, ó, tem uma cena mais pro final desse livrão, né? Que é a seguinte. Eles acabaram de enfrentar a coisa, se eu não me engano, né? É depois que eles enfrentam a coisa. E eles estão num buraco de esgoto. E, tipo, do nada, assim, completamente do nada, a Beverly fala que eles precisam fortalecer os sentimentos deles, uns pelos outros. E ela faz sexo com cada um dos 6 meninos do Clube dos Otários. Quando eu li essa cena, assim, ó, fiquei... O que está acontecendo? Porque pra mim não fazia sentido o que tava acontecendo, assim, essa cena de sexo entre essas crianças que têm 11 e 12 anos, assim. Confesso que fiquei chocada porque nunca tinha lido algo assim, né? Quem não ficaria? Só que o que me incomodou bastante nessa cena é que ela é muito solta, sabe? Se você pega o livro e arranca essas páginas, não faz diferença nenhuma pra história. Tipo, eu juro, nenhuma, sabe? Até porque ninguém nunca mais toca no assunto. Depois que eu li a cena e eu me acalmei, eu parei pra pensar, mas pode ter sido alguma coisa a ver com a com a perda da inocência, né? Afinal, é um assunto bem, assim, explorado pelo King em It. Ou depois eu pensei, podia ser, já que foi a Beverly que sugeriu essa orgia infantil, pode ser uma maneira dela se desligar do pai, né? Mas depois, quando ela cresce, ela se casa com um cara que é abusivo pra caramba, ela está num relacionamento horrível, que ele bate nela, ele controla ela e tal, e depois ela fala que ela saiu de Denry, da asa do pai dela, pra casar com uma pessoa que é idêntica ao pai dela, que também abusa dela psicologicamente. Então essa cena não fez sentido, mesmo que fosse pra Beverly se libertar do pai. Por que ela casou com um cara abusador igual ao pai depois, sabe? Tipo, não fez sentido. Eu fiquei tipo... What the fuck? Fiquei chocada? Fiquei, agora eu tô mais calma. Acho que eu entendi agora por que os livros do Stephen King não recebem uma adaptação fiel. E por que ele reclama. Então, eu gostaria de pedir pra vocês que leram It. Pelo amor do Senhor Jesus, comente aqui embaixo se você leu It. O que você achou dessa cena? Porque pra mim ela não fez
sentido nenhum, zero sentido, no sense, ok? Então, por favor, comente aqui embaixo, você que leu It, o que essa cena representa? O que você entendeu por ela? Você ficou chocado por ela? Porque eu sinceramente fiquei, tá? Então vamos bater um papo, porque é complicado, né? Achando que o George R. R. Martin também deu uma lida nos livros do Stephen King, porque, né, vamos combinar, ele também é outro aí que, né, gosta de chocar nas cenas de sexo. Tirando essa cena extremamente what the fuck do livro, eu amei, assim, é sério, é muito, muito bom, assim. Deu pra ver que o Stephen King colocou a alma dele naquele negócio, sabe? Tanto até que ele passou 5 anos escrevendo. Este livro foi iniciado em Bangor, Maine, no dia 9 de setembro de 1981 e terminado em Bangor, Maine, no dia 28 de dezembro de 1985. Então, ele passou 4 anos, não são 5. Foram 4 anos escrevendo esse livro. Foi isso, eu amei essa gigantesca metáfora, né? Gigantesca mesmo. Metáfora para falar sobre os problemas que nós, pessoas normais, enfrentamos. E ai, é um livro que em alguns anos eu vou querer reler, principalmente quando eu tiver a idade que o King escreveu esse livro, né? Se eu chegar a essa idade, vamos torcer pra que sim. Gente, foi isso. Então, adorei o livro. Aliás, dei 5 estrelas pra ele no Goodreads. Gostaria de pedir pra vocês comentarem aqui embaixo quais livros do Stephen King vocês já leram, quais livros vocês pretendem ler, e se vocês têm alguma recomendação pra mim, porque até agora vocês sabem que eu li só 2 livros dele, que foi o Sobre a Escrita e agora o It. Então se vocês quiserem deixar aqui embaixo recomendações dos livros do Stephen King pra mim, eu agradeço muito. Então foi isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!